No episódio de hoje, eu vou te explicar como que eu organizo as minhas tarefas no Notion. Então, se você tem dúvidas sobre como colocar suas tarefas no Notion, não sabe se usa calendário, se usa Kanban, se usa tabela, enfim, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como que eu faço isso de uma maneira bem simples, para não complicar demais, né? E vou mostrar, né, quais são as propriedades que eu uso, tudo direitinho. Então, se você tem dúvidas sobre isso, fica aqui que o vídeo é para você. Então vamos lá, vou explicar aqui como é que eu faço para organizar as minhas tarefas no Notion e eu vou mostrar todas as visualizações que eu tenho e vou mostrar também quais são as propriedades que eu coloquei na tabela para poder categorizar as tarefas. Já gostaria de avisar logo no início que eu uso de maneira bem simples, eu não gosto de encher de muita coisa porque senão acaba ficando muito complicado e a gente acaba não usando. Então, basicamente, eu uso essa tabela, esse formato de tabela. Tem outros aqui que eu vou mostrar, mas sempre que a gente vai criar uma tabela no Notion, a gente começa com essa visualização aqui, né, de tabela. Bom, você vai escolher, mas eu sempre gosto de escolher essa para poder ir personalizando. E aí eu vou mostrar como que é todo o sistema, tudo direitinho, e aí depois eu mostro como que fica por dentro, tá? Quais são as propriedades. Então, essa aqui é a lista simples, eu não uso esse formato, isso aqui foi só para mostrar para vocês que quando vocês criarem, vai provavelmente aparecer desse jeito. E aí, como é que eu uso essa lista de tarefas? Eu gosto muito de usar no formato de calendário, que é esse formato aqui, porque eu consigo ter uma visão da minha semana toda. Então, quando eu vou planejar a minha semana, eu uso esse formato de calendário, e aí eu consigo ver toda a minha agenda de tarefas. Lembrando que eu não agendo tarefas durante o mês inteiro. Toda semana, no domingo, eu planejo a minha semana. Então, pode ser que numa semana ou outra, porque esse calendário aqui é fictício, porque eu não posso mostrar o meu calendário de fato, porque tem dados de clientes. Então, infelizmente, eu não posso mostrar. Mas esse daqui é igualzinho o que eu uso. E aí, o que acontece? Eu geralmente agendo algumas tarefas de projetos para frente, mas o planejamento massivo da semana, de todas as tarefas que vão ser feitas e tudo mais, eu faço sempre no meu planejamento semanal que eu faço no domingo à noite, tá? Então, como eu falei, sempre fica uma outra tarefa aqui, mas o planejamento em si mesmo, de, vou fazer isso na segunda, isso na terça, eu sempre faço no domingo, ok? Então, eu gosto muito de usar essa visualização aqui para ver como é que tá a minha semana. E aí, eu consigo dividir por essa parte da manhã, tarde e noite. Tem gente que não faz essa divisão, tem gente que não faz isso na lista de tarefas. Eu faço porque eu gosto de saber, porque eu trabalho com bloco de tempo. Então, eu gosto de saber que pela manhã eu tenho uma quantidade de tarefas suficiente que eu vou conseguir fazer dentro daquele bloco de tempo que eu especifiquei. Então, para mim, faz sentido ter essa categoria. Se para você não usa bloco de tempo, você prefere ver a lista de tarefas toda sem ter essa questão do período, é só não colocar essa opção que fica tudo certo. Então, eu gosto de usar essa visão de calendário para poder fazer o planejamento semanal, como eu falei. E aí, eu vou para essa lista aqui, que geralmente é a lista que eu acabo focando, que é a lista do dia. E aí, eu tenho duas opções dessa lista do dia, que é essa visão de lista, que eu coloquei para categorizar por período. Então, eu consigo ver quais são as tarefas que eu posso fazer a qualquer momento do dia, e aí eu deixo elas com a categoria dia todo. O que eu vou fazer de manhã, o que eu vou fazer de tarde, o que eu vou fazer de noite. Então, quando eu estiver focada fazendo as coisas do dia, eu não fico naquela visualização semanal, porque senão eu fico me preocupando com as coisas que eu vou fazer durante a semana. Quando eu quero focar mesmo no que eu tenho que fazer, eu ainda faço mais uma coisa, eu fecho todas essas abinhas aqui e eu deixo só a abinha daquele período que eu tô. Então, eu tô fazendo as coisas que eu tenho que fazer agora de manhã. Eu não vou me preocupar com o que eu tenho que fazer de tarde, nem com o que eu tenho que fazer de noite. Eu vou focar no que eu tenho que fazer agora. E aí, eu deixo essa abinha aqui aberta. Por isso, geralmente eu deixo essa daqui também, porque como é do dia todo, né, eu posso acabar fazendo de manhã. Por isso que eu gosto de usar essa função de período, porque ainda consigo fazer isso, de focar, né, no que eu tenho que fazer naquele momento. Óbvio que você pode fazer isso por prioridade, enfim, como eu falei. Se para você não fizer sentido essa questão do período, é só não usar. A outra visualização do dia que eu gosto muito, que é a que eu deixo aberto, né, durante o dia inteiro, é essa daqui de Kanban, que eu consigo ver também por período. Então, eu vejo tudo que tá acontecendo na tarefa, todas as tarefas que eu tenho
o dia todo, que eu posso fazer em qualquer momento, o que está acontecendo na minha manhã, na minha tarde e na minha noite. Então, eu gosto muito dessa visualização também, porque eu consigo ver em quadros, né, em bloquinhos. E aí, para modificar também, para jogar alguma coisa para cá é bem simples, bem tranquilo. Eu gosto muito dessa visualização aqui também, mas aí tem aquela questão. Aqui, você vai ficar vendo a tarefa do dia todo. E aí, se você precisar, por exemplo, você vê que está se distraindo com tarefas da tarde e da noite, aí você pode vir para essa visão aqui que você consegue fechar e aí você só vai ver aquilo que está correspondente àquele período que você está fazendo. Tanto que quanto nessa visão aqui, você não consegue fazer isso, a não ser que você oculte essa parte aqui, só que aí é trabalho demais, né? Eu prefiro ficar lá na lista mesmo e deixar essa parte assim, para quando eu não... Dificilmente eu acabo me distraindo, né? Mas, enfim, quando tem dia que a gente tá mais distraído, e às vezes é bom fazer alguma espécie de foco nessa questão de tarefa e tudo mais. E por último, eu uso essa lista aqui, ó, que é a lista dos próximos 7 dias. E aí, como é que eu faço? Eu gosto de ver a lista do dia que eu tô, que é today, a lista do dia de amanhã. Então, ele mostra pra mim aqui, o próprio Notion já categoriza de acordo com a data que eu coloquei na tarefa. Então, ele me mostra hoje, amanhã e nos próximos 7 dias. E quando é que eu uso essa lista aqui? Eu gosto de usar essa lista quando chega no final do dia e eu preciso fazer algumas modificações em algumas tarefas. Então, você pode fazer por aqui ou pelo próprio calendário. Às vezes, eu venho nessa visão aqui porque eu quero ver tudo assim, em formato de lista. Aí eu tô aqui organizando, tá? Ficou essas 3 tarefas aqui atrasadas para hoje, preciso reagendar elas, vou jogar para amanhã. E aí, ou você pode arrastar, ou você pode mudar a data, né? Enfim, fica a seu critério. Nesse caso aqui é mais fácil arrastar, porque fica muito mais fácil, né? Mas você tem essa visão aqui do que tem nos próximos 7 dias, sem ser no formato de calendário. Só uma outra forma de visualizar a mesma informação. Óbvio que você pode vir sempre aqui no calendário e visualizar o que é que tem nos seus próximos 7 dias dessa maneira também, e é até mais fácil de mudar a data. Mas como no Notion a gente tem essa possibilidade de ver a mesma informação de formas diferentes, dependendo do teu humor naquela hora, não tá afim de olhar calendário, quer olhar em formato de lista, aí eu sempre deixo essa opção também ativada. Então, as opções que eu uso na minha lista de tarefas são essas daqui. Eu geralmente essa daqui eu nem uso. Depois que eu faço toda a configuração, eu apago aqui, ó. E eu fico só com essas. Então, eu uso muito a de calendário e eu gosto bastante dessa daqui, né? E essa daqui, como eu falei, eu uso quando eu tô querendo focar. Então, tenho muita coisa pra fazer agora de manhã, preciso focar, não quero pensar no que eu vou fazer de tarde nem de noite, vou deixar tudo fechadinho, vou ficar só naquele foco. Lembrando que eu uso essa lista de tarefas em casamento com a minha agenda. Eu não coloco eventos e compromissos no Notion. Eu uso a minha agenda de tarefas para separar o bloco referente ao que eu vou trabalhar. Então, vamos supor que essa tarefa aqui é criar um moodboard de uma cliente. Eu sei que eu vou levar minha manhã inteira fazendo isso. Então, eu não vou colocar mais nenhuma tarefa aqui se eu sei que eu vou demorar a minha manhã inteira fazendo isso aqui. Só que lá na minha agenda já vai estar o bloco de tempo já separado para fazer isso. Eu uso muito bloco de tempo para fazer planejamento de projeto de cliente. Então, eu separo o bloco por cliente e aí eu sei que naquela semana todos os projetos que eu tô fazendo tá em andamento porque eu já separei um bloco de tempo para cada um. É óbvio que você tem que cumprir aquilo que você colocou, mas é uma boa maneira de você conseguir planejar a sua semana. Se você tem muitos clientes, você separa um bloco para cada um deles e aí dentro desse bloco você vai especificar quais são as tarefas que você vai fazer. E aí o que é que você pode fazer? Então vamos supor que essa tarefa aqui poderia ser, é interessante que você deixe a tarefa bem detalhada, então deixa eu colocar um nome aqui nela. Aqui eu coloquei selecionar imagens para o moodboard. O moodboard ele não é composto só dessa única tarefa, tem várias outras tarefas e aí você precisa ter o seu processo desenhado para você colocar todas as tarefas que você vai fazer dentro daquele bloco de tempo. Então, se eu sei que, por exemplo, fazer um moodboard tem em torno de 5 a 6 tarefas que eu preciso preencher, eu vou colocar aqui, ou eu posso colocar fazer um moodboard da cliente X tal, e aí dentro aqui eu coloco um checklist, você pode fazer isso também se você quiser, e aí você vai colocar todas as subtarefas de fazer o moodboard, ou você pode colocar todas as tarefas que é referente ao moodboard aqui, que você sabe que você vai conseguir fazer dentro daquele bloco de tempo específico. Vou abrir minha agenda aqui para mostrar como é que seria. Olha aqui. Então, eu tenho a manhã toda, eu vou fazer, coloquei para começar às 7h45, muito cedo, né?
Então, aqui, ó, eu vou de 8 às 12 fazendo o mood board da cliente 01. Imagine que você planejou sua semana e você colocou blocos de tempo para todas as coisas que você vai fazer. Isso é muito bom, porque você consegue ter uma visão da sua semana e você consegue saber que todos os projetos que você está fazendo estão andando. Então, dentro desse bloco de tempo, eu vou ter as tarefas que eu vou cumprir naquele prazo que eu estipulei. Se por acaso você não conseguir terminar, aí você precisa se organizar para colocar um outro período de tempo para terminar. Mas se você se comprometer, de 8 às 12 dá tempo de fazer um bom mood para um cliente. Não precisa de mais do que isso, acredito eu, né? Mas enfim, e aí você pode fazer isso. E aí você ainda pode, se você souber fazer esse tipo de conexão no Notion, e tiver, né? Você ainda pode fazer uma conexão dessa tarefa ao projeto da cliente que está na database de projetos. Não vou entrar nesse mérito nesse vídeo porque era só para mostrar a questão das tarefas. Então, o ideal é que sempre uma tarefa sua esteja conectada a um projeto, porque você precisa saber da onde é aquela tarefa. Nem toda tarefa faz parte de um projeto, mas quando ela fizer, é interessante que você faça essa conexão para você saber que aquele projeto tem uma próxima ação que vai fazer com que ele ande até a conclusão, tá? Então, eu gosto muito de dividir meu tempo nessa questão de blocos, porque eu consigo ter uma previsão da minha semana. E aí, eu venho durante a semana, eu planejo a minha semana, separo os blocos, e aí eu venho e separo. Nesse bloco eu vou fazer essas tarefas, nesse outro bloco eu vou fazer essas tarefas. E fica muito mais fácil de organizar a semana no meu ponto de vista, tá? Você pode tentar se você nunca usou. E agora eu vou mostrar como é que fica dentro, né? O que é que tem dentro da página, quais são as propriedades que eu uso. Já dá para ver aqui algumas, mas eu vou mostrar como é dentro para ficar mais fácil de você visualizar, caso você queira fazer também uma tabela igual, parecida com essa. Então, dentro fica assim. Eu sempre coloco o período primeiro, né? Porque aí eu vou decidir qual vai ser o período que eu vou colocar. O status tem não iniciada, em andamento, aguardando e finalizado. São status bem básicos. Pode ser que você precise de outros status conforme você for utilizando a sua tabela de tarefas. Por exemplo, semana passada, eu senti a necessidade de criar um status de agendamento, agendar, alguma coisa assim, porque tinha algumas tarefas que eu já sabia que eu ia fazer, mas eu ainda não sabia exatamente o dia que eu ia fazer. Então, eu deixo elas com o status de agendar, porque quando chega no domingo, que eu vou planejar minha semana, eu vou lá na tabelinha, vejo quais são as tarefas que estão a agendar, e eu só preciso colocar uma data nelas. Isso é uma coisa que eu comecei a testar semana passada. Não sei se vai ficar assim, mas só para exemplificar que você pode personalizar isso aqui de acordo às suas necessidades. Você não precisa necessariamente ficar preso a esses status que estão aqui. Além disso, você tem a opção da prioridade, que a prioridade é alta, média e baixa. Então, eu gosto muito de usar isso, principalmente quando eu tô com dias muito cheios, né? Muita coisa para fazer. Então, geralmente, as tarefas que têm prioridade alta e que eu preciso fazer com um pouco mais de foco, eu gosto de colocar elas no momento do dia onde eu tenho o meu pico de energia, onde eu tô mais focada, onde não tem tanta mensagem de cliente me interrompendo. Geralmente é no período da tarde, entre 3 e 5 da tarde, que eu consigo ali focar. É o meu horário de pico atualmente, mas tem gente que o pico, por exemplo, é pela manhã. Tem gente que prefere fazer as tarefas de alta prioridade pela manhã, para já eliminar logo da tarefa. É uma boa estratégia também. Só que às vezes pela manhã eu tô meio ainda acordando, então para mim não é tão produtivo. Então para você pode ser. E aí, se você cadastrar suas tarefas de acordo com prioridade, na hora que você for agendar, que você for separar como que você vai fazer no seu dia, você também já sabe. Agora eu vou fazer de alta prioridade, vou fazer de média prioridade. Vou fazer de alta prioridade de manhã, porque é o horário que eu gosto de fazer as coisas e tal. Média eu vou fazer de tarde e baixa eu faço de noite, quando a minha energia já tá bem, assim, já tô mais cansada, não importa se eu não conseguir fazer e tal. Você pode fazer essa divisão assim, no caso. Tem gente que usa isso aqui também para dividir, em vez de dividir por prioridade, divide por nível de energia. Então, alta energia, baixa, média energia e baixa energia, que é mais ou menos a mesma coisa, só que aí você vai pela energia que você tem durante o dia. Eu sempre coloco, eu não uso data de entrega para tarefa. Tem gente que usa, eu já tentei usar isso, comigo não funciona. Se com você funcionar, você coloca, mas o que funciona para mim? Hoje eu vou fazer o mood board. No dia que eu vou entregar o mood board, eu tenho uma tarefa que chama entregar mood board. Então, eu não uso a mesma tarefa para ser a entrega. Eu crio uma nova tarefa de entrega.
Então, hoje eu tô fazendo o moodboard, na sexta eu vou entregar o moodboard e eu vou fazer isso na sexta-feira. Porque esse negócio de ter 2 datas, eu percebi que acaba ficando muito confuso, pelo menos pra mim. Então, se pra você for a mesma coisa, você pode usar uma data só. E essa questão dos contextos, eu gosto de usar porque eu consigo filtrar dependendo ali da configuração do calendário que eu tô fazendo, porque às vezes o que acontece? Quando você tem muitos projetos de clientes, você começa a ver aquele calendário com todas as tarefas de tudo da sua vida misturado, que o ideal é que você faça isso, não é que você tenha 2 calendários, um calendário pessoal e um calendário de profissional, não faça isso, porque você é uma pessoa só, então você precisa ter essa organização, tanto pessoal quanto profissional junta, porque você precisa ter uma visão holística do seu dia. E aí, o que acontece? Às vezes, eu tô querendo só organizar as tarefas de clientes. Eu quero ocultar as outras e quero ver só de cliente, porque eu quero deixar tudo meio organizado assim, só porque, né, eu quero colocar ordem e às vezes ver tudo meio que deixa a minha mente um pouco poluída. E aí é que essa questão do contexto tem muita utilidade, porque aí eu vou lá no calendário, crio um filtro de ver só a tarefa de cliente, e aí todas as tarefas que forem de clientes que tiverem categorizadas, tem que estar categorizadas, senão não vai aparecer, eu consigo ver só coisa de cliente, eu consigo modificar a entrega, mexer e tal, eu consigo fazer tudo isso, e aí depois é só apagar o filtro que volta a aparecer tudo de novo. Então, eu gosto muito de usar esses contextos para isso, para conseguir filtrar informações diferentes de acordo com departamentos, né, digamos assim. E essa daqui é a função que faz a conexão com a database de projetos, que eu falei que eu não vou entrar nessa opção, porque é mais avançada. Se você quiser ver a database de projetos, coloca um comentário aqui embaixo falando, eu quero ver, Dani, a database de projetos, que aí eu posso pensar em gravar um vídeo mostrando para vocês como que é. Porque tudo isso aqui é material que eu entrego lá no meu curso, então eu tô mostrando para você como é que eu faço, para você ver como é que funciona. Lembrando também que cada tarefa dessa, dentro dela, é um mundo, né? Você pode criar dentro de uma tarefa dessa um dossiê de um monte de coisa. Então, o legal do Notion é isso, que cada página dentro de uma tabela é uma outra página, que você pode criar páginas dentro de... Tem que tomar cuidado, porque senão você se perde nesse labirinto. Mas é legal que aqui dentro, por exemplo, você pode criar outros checklists, você pode colocar arquivos, só apertar o barra, que aparece todas as opções que você pode usar, ó. Você pode criar links, pode colocar, mencionar pessoas, se você trabalha com outras pessoas, pode colocar lembretes, pode colocar outras databases aqui dentro, pode colocar imagem, vídeo, áudio, algum arquivo. E lembrando que a versão free tem um limite. Pode colocar algum link do Google Drive. Então, você pode colocar muita coisa aqui que pode ser útil para você se você tiver... Se essa tarefa, por exemplo, você sabe que você não conseguiu terminar hoje, é uma tarefa que vai levar 3 dias mais ou menos para você terminar, você pode ir colocando as coisas aqui dentro, que aí toda vez que você precisar de alguma coisa da tarefa, você tem acesso rápido a essa informação, tá? E aqui você pode deixar comentários também. E outra coisa, se você quiser colocar lembretes para o Notion te lembrar, né, que hoje tem essa tarefa, ou que, enfim, sei lá, alguma coisa assim, você pode. É só clicar aqui em cima da data e ativar o lembrete aqui, ó. E aí você pode colocar no dia do evento às 9 da manhã, um dia antes às 9. Ele só dá essa opção de 9 da manhã se você não colocar um tempo. Se você incluir um tempo aqui, por exemplo, meio-dia, aí quando você for selecionar aqui, ele aparece mais opções de escolha. Agora, se você não selecionar um horário aqui, não incluir um horário para essa tarefa, ele vai te dar menos opções. Mas é um horário relativamente bom, né? Porque no outro dia... Às 9 da manhã, geralmente é a hora que todo mundo começa a trabalhar, 8, 9 horas, então ele vai te avisar quais são as tarefas que estão ali pendentes naquele dia. Eu não vejo necessidade de colocar esses lembretes, porque são notificações no meu celular que acabam distraindo. Se todo dia de manhã, a primeira coisa que eu faço é entrar na minha lista de tarefas para ver o que eu tenho que fazer. Então, para mim, não faz sentido. Faria sentido, talvez, se você usasse a tarefa de entregar em... E aí você coloca faltando um dia para entregar, para te lembrar que você tem aquela entrega. O que eu também acho que não há necessidade se você olha a sua lista de tarefas todo dia, não precisa. Mas você pode colocar esses lembretes para te ajudar de alguma maneira. Então é basicamente isso, a lista de tarefas é assim que eu uso. E aí quando você faz a conexão com o projeto, olha só que legal, ele mostra aqui, deixa eu só modificar uma coisa aqui. Ele mostra aqui, ó, a tarefa, se você deixar isso aqui ligado, obviamente. Aqui, ó.
ele te mostra a tarefa e de qual projeto é essa tarefa. Então, isso aqui numa visão semanal é excelente, porque você consegue ver exatamente todos os projetos bonitinho. Ah, esse projeto tá com a tarefa, esse daqui também tá, esse aqui tá tudo ok, tem a entrega de fulano tal dia. E você consegue clicar aqui e vai aqui, já cai na página do projeto aqui dentro, aí tem todas as informações do projeto. Então, é um sistema realmente muito robusto, né? O Notion, ele tem infinitas possibilidades. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo para eu saber que esse conteúdo tá te ajudando. E se inscreve no canal para receber notificações quando eu liberar novos vídeos. Te vejo no próximo Dani Explica.